Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista com Orfeu Santos Salles, diretor administrativo da ABI, falando sobre o seu relacionamento com o presidente Getúlio Vargas. Encerramos o programa de hoje com o 6º episódio do CECID Cena Aberta. Outro Olhar vai para o pequeno intervalo. Voltamos já, nos aguarde. O programa Outro Olhar tem a satisfação de receber aqui uma figura excepcional. Eu falo do Orfeu Salles, que é diretor administrativo da ABI e é editor da revista Justiça e Cidadania. O nosso amigo Orfeu, que eu tive o prazer de conhecê-lo há pouco tempo, certo? Conviveu com o grande presidente Getúlio Vargas. E o objetivo dessa entrevista é ele contar alguns casos desse relacionamento dele com o presidente Getúlio. Orfeu, como é que foi essa história de você conhecer o presidente Getúlio Vargas? Como é que se deu isso? Olha, foi uma questão até ocasional. Nós viemos com uma caravana de estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo para o Rio e era para fazer umas visitas, inclusive com a direção até do Lloyd Brasileiro e da Costeira, porque nós estávamos querendo fazer uma viagem para o norte e queríamos ver se a Costeira propiciava. Bom, entre as visitas que a caravana tinha que fazer, era uma para o ministro da Justiça, que era o professor Alexandre Marcondes Filho, uma outra para o presidente do Banco do Brasil, que de uma certa forma foi quem pagou as despesas da caravana, e outra uma visita ao presidente Getúlio. Eu quero dizer que da caravana que veio para o Rio, de todos os estudantes, só haviam 2 getulistas, porque um era filho do presidente do Conselho Administrativo do Estado e o outro era membro do Conselho também administrativo. Então estava implícito que um dos 2 é que ia fazer a saudação ao presidente Getúlio. Ocorre que na manhã que íamos ao Palácio, eles se desentenderam na porta nós estávamos hospedados no Copacabana Palace, e eles se desentenderam e se agrediram, ficaram muito machucados, um com a vista machucada e o outro não tinha condições. Então, aí resolveram que eu devia falar. E eu me recusava, eu falei, eu sou contra, como é que eu vou falar? Não, tem que falar, pá. Você era contra o Getúlio? Eu era contra, radicalmente contra, fazia comício em São Paulo contra a ditadura, contra o Getúlio, Esse ano foi que ano isso? Isso foi em 1943. Em 43. E era atuação, não tinha atuação política de partido, nós tínhamos a atuação política de partido acadêmico. Eu era do Partido Libertador da Faculdade de Direito. Eu era diretor do jornal Tribuna Acadêmica e era diretor da revista Arcadas, que é a revista da Academia de Letras dos estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo. Bom, em razão disso, acabei cedendo em falar, mas com uma condição, que eu seria, cerimonioso, mas duro. Eu iria dizer das reivindicações e das frustrações que nós tínhamos em São Paulo, principalmente pelo fato de nós estudarmos na Faculdade de Direito de São Paulo, que era um bastião contra a ditadura. Então acabou eu sendo forçado, e na minha saudação eu lembro que eu mais ou menos disse as seguintes palavras, que nós estávamos à presença do chefe de governo, porque eu disse que eu não iria chamá-lo de presidente, porque na faculdade nós chamávamos ele de chefe de governo, disse, na presença do chefe de governo, para levar as reivindicações e as frustrações que os estudantes da Faculdade de Direito tinham contra o governo.
as reivindicações é que nós nos julgávamos que nós tínhamos os mesmos ou mais pendores que tiveram os tenentes de 30, que ocuparam grandes cargos, governadores, prefeitos, etc. E outra, essa frustração de não conseguir. E a reivindicação, porque nós queríamos participar do governo, nós gostaríamos de participar do governo, o que era difícil em face da nossa posição. E eu disse na saudação ao presidente de que, depois de formados, com dificuldade, nós conseguimos ser nomeados delegado de polícia ou promotor público. Naquele tempo, o juiz era com 35 anos. Então, só podia se galgar, ou ia para a advocacia, ou ia para o jornalismo, que naquela ocasião também tinha uma atuação firme, ou então ia procurar cargo na polícia, que é uma função pública, Ministério Público. Então, na conversa com ele, ele responde mais ou menos assim: eu peço a Deus todos os dias que me mantenha a mente sã. Ao velho e o velho moço. Eu me considero um velho moço a ponto de entender as reivindicações que chegam até mim. Mas de que adiantam as reivindicações se elas, na maioria, ficam só no sonho, não se concretizam? Se os jovens que estão aqui realmente desejam participar do governo, eu os convido todos a participar, que cada um escolha o setor onde deseja aplicar os seus conhecimentos e o patriotismo que estão alegando. E cada um escolheu um setor. Eu fui para o Ministério da Justiça, porque o Alexandre Marcondes era professor e paulista. Ao chegar lá, ele me disse: olha, é melhor você ir para o... Eu sou ministro do Trabalho também, é melhor você ir para o trabalho, porque no trabalho tem cargo isolado. E eu fui nomeado fiscal. Eu não cheguei a ficar 30 dias. Fui requisitado para trabalhar no Catete. Estranhei. Agora, antes de você entrar na história do Catete, então, quer dizer, o presidente Getúlio, que era um ditador, né, considerado um ditador, recebe uma reivindicação dos estudantes paulistas e ele, na hora, prontamente, ele abre o governo para a participação dos estudantes? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, porque o pendor dele... ele não tinha condições. Eu, por exemplo, se a gente pegar o que aconteceu no Brasil, por exemplo, por que houve o golpe de 37? Isso está documentado. O presidente Roosevelt, ele não pôde, ele não tinha o Congresso americano a favor dele, e ele teve que dar maneiras e modos de conseguir ajudar a Inglaterra e a França, que sofriam um bombardeio violento da Alemanha. Então ele criou, era um sistema de arrendamento, então ele podia dar de arrendamento. Mas ele precisava também que o Brasil cedesse as bases, porque os aviões não tinham essa condição de voar, entende, dos Estados Unidos para a Europa ou para a África. Então tinham que ter pouso aqui ou em Fernando de Noronha ou em Natal. Foi o que ocorreu. Naquela ocasião estava o Brasil, isso documentado com um discurso que o presidente fez no Senado da República. Foi o segundo discurso que ele fez quando ele se elegeu senador. Ele foi muito enxovalhado até, tanto na Câmara como no Senado, e ele pede um dia que ele queria prestar contas. E ele faz uma prestação de conta de quase 3 horas. Então ele relata e mostra de que o Roosevelt havia insistido com ele para que não houvesse a eleição de 37, que era do Armando Salles de Oliveira, Plínio Salgado. Porque isso iria criar problemas. Os comunistas também estavam numa agitação, então pediu a ele. E no final ele deu uma carta que ele diz que a América, os Estados Unidos, ficaram penhorados pela atitude do Brasil para sempre. Quer dizer, isso é um documento escrito do Roosevelt. E também do Churchill, que agradeceu também a participação do Brasil. Então, a participação no Brasil, há essas conversas de que o Getúlio, entende, tinha pendores. Não, nunca tinha pendores. O Getúlio, ele jogou. O Getúlio queria uma siderúrgica, tanto que o embaixador alemão, entende, de início ofereceu 2 siderúrgicas para o Brasil ficar neutro, mas que daria a siderúrgica depois da guerra.
Então, o Getúlio, com o Roosevelt, ele conseguiu uma siderúrgica os grandes empresários americanos eram contra o Brasil ter uma siderúrgica. Então, o Getúlio ele agiu sempre com uma argúcia impressionante que ele tinha e conseguiu. E o espírito nacional, né? Dele. Defesa do país. Ele dizia que ele precisava uma fábrica de indústria. E a fábrica de indústria que ele precisava era a Volta Redonda, que realmente Volta Redonda é que deu a condição. Ele atuou em todas as áreas. Ele pegou o Brasil, era um exportador de banana, de feijão, de produtos de primeira instância. E ele fez, entende, o Brasil uma potência hoje. O que eu estava querendo destacar quando eu falei aquilo é que, se ele era um ditador e recebia os estudantes, dificilmente um ditador receberia os estudantes e aceitaria a participação deles imediatamente no governo. Olha, então, isso foi uma coisa extremamente positiva. Foi positiva e acontece. Ele foi um ditador praticamente obrigado. As circunstâncias obrigaram ele a fazer isso, o Estado eu também novo. acho. Porque senão ele não teria condições. E mais, ele viu no governo democrático de 46, de 46 já é outro governo, de 34, a Constituição de 34 teve que terminar porque o aproveitamento hoje, nós temos ainda um caciquismo no Brasil, desses núcleos de coronéis que ainda dominam. Você vê, a situação brasileira é uma situação difícil, porque o governo não consegue. A gente fica até com pena, um governo que tem 36, parece que é um governo parlamentarista, entende que cada um quer um naco, quer um pedaço para fazer a sua coisa, e aí parte. Isso, e o Getúlio disse no seu diário, né, que ele nunca recebeu ninguém para conversar que defendesse alguma coisa do Brasil. Cada um queria só, quer dizer, alguma coisa e tal. Agora eu queria que você contasse, então, que, continuando a sua história lá, que depois que o presidente falou que se os estudantes querem participar, se tem nacionalismo, vão vir para o governo, qual o setor de cada um, você resolveu, então, você foi trabalhar no Palácio do Catete, que fica aqui no Rio de Janeiro, ali onde o presidente se suicidou. Como é que foi a sua vivência no Palácio do Catete? Olha, a minha vivência, quando cheguei, eu fui recebido por um cidadão, faleceu há pouco, Guilherme Arinos, que é o pai do Gustavo Franco. Ele também tinha a mesma posição minha de assessor, oficial de gabinete, era uma coisa dessa. E ele disse que o presidente pediu que me levasse a todas as dependências do Palácio para perguntar onde é que eu queria trabalhar. Ele até brincou comigo, não vai querer a cadeira do presidente, né? Eu falei, ainda não. Por enquanto não. Ainda não, mas bom. Então eu fui para um setor de comunicação. Eu fiquei seguramente mais de um mês sem me avistar com o presidente, porque eu não pedi para falar e ele não me chamou. Até que uma determinada hora ele me chama e disse, eu tenho uma missão na tua terra, em Santos. Eu falei, presidente, eu não sou santista, eu sou paulistano. Ele falou, não importa, tu conheces Santos e conheces a situação dos estivadores e portuários, porque eu soube que tu fizesse umas palestras e uns discursos, entende, em Santos, apoiando os estivadores, quando os estivadores recusaram descarregar as mercadorias que vinham da Espanha. O Brasil ficou, estivadores ficaram em greve. Isso, e você foi lá apoiar. E estudantes da faculdade foram lá apoiar os estivadores. Então, eu conheci a história da estiva, então ele me chamou e pediu que eu tinha que conciliar, que eles iam fazer uma greve, e uma greve, ele achava, é uma greve por picuinhas, entende que tu tens condição de resolver. Presidente, o senhor está enganado comigo. Eu tenho só o 3º ano de direito e é só teoria. Aí ele respondeu, não, mas tu usas muito a lógica e o bom senso, isto vai ser importante para isso. Então eu fui e resolvi. Mas antes eu disse, presidente, é um outro fator. Acontece que o presidente da companhia Docas, a quem os trabalhadores dizem que estão sendo lesados, é o doutor Guilherme Guinle, que é o presidente da companhia Docas, é seu amigo, e o senhor joga golfe com ele. E se for verdade, o que eu faço?
ele fala, se for verdade, tu fazes aquilo que tens que fazer. Pois eu quero que saibas, ele falou meio irritado, eu quero que saibas que no governo eu não tenho amigo nem parentes. Eu confesso a você que ele começou a me ganhar a simpatia. E você era meio atrevido, hein, camarada? Você chegou para o presidente e falou, ó, você é amigo do cara, joga golfe com ele, como é que eu vou lá enfrentar a situação? Eu vou defender o Guinle ou não? Aí ele falou que você tinha carta branca. E nós tínhamos um grupo no Palácio, entende, que era composto esse é até o Guilherme Arinos, o Guilherme Arinos tinha hoje brigadeiro, o único vivo é o brigadeiro Hernani Fittipaldi. Está em Brasília, mas está meio, de uma certa forma, a situação de saúde não é boa. O Roberto Alves e a Alzirinha. A Alzirinha que nós encostávamos ele na parede pedindo coisas, que ele, de uma certa, não podia. Com delicadeza, às vezes ele fala, para que não dá. Para que não dá. Nós queríamos, assistimos. Por exemplo, nós queríamos participar e que o governo participasse com mais atuação nas questões trabalhistas. Ele, inclusive, quando foi nomeada a primeira comissão que criou a consolidação das leis do trabalho, eu pedi a ele, presidente, eu não posso fazer parte dessa comissão. Ele disse, mas tu entendes desse assunto? Eu falei, presidente, eu não entendo, mas eu aprendo. Não, nós temos que pôr pessoas que entendam. Mas tu vais para uma outra comissão, que é a lei do seguro do trabalho, que realmente eu fui... o Arnaldo Susequinde que foi para essa comissão, um deles. Arnaldo Susequinde, Segadas Viana, Segadas Viana. Foram os grandes. Bom, então, a minha participação, a minha participação com o presidente, nos dois períodos, no primeiro período, eu não tive muito contato com ele. O contato maior eu fui fazer com o presidente quando ele foi no exílio em São Borja, porque aí eu consegui ser transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e pelo menos 2 vezes por mês eu ia a São Borja falar com ele. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, ele disse, o que é que estás fazendo aqui? Eu disse, presidente, o show tem que voltar. Aí ele disse, mas como eu estou recém-chegando? Não é isso? Não é isso? E outras coisas, as conversas que ele tinha com as pessoas, a razão dele ter sido candidato, porque ele escusou. O candidato dele era o Salgado Filho, que acabou morrendo, né? Ele insistia com 2 caras para ser presidente, candidato. Era o Oswaldo Aranha e o Góes Monteiro, e os 2 se afastavam. No fim, acabou sendo no governo o Dutra, que, de uma certa forma, traiu, porque havia um compromisso dele manter alguns cargos, principalmente do trabalho, e o Dutra não traiu. Mas o Dutra, no segundo governo do presidente Getúlio, é um outro fato importante que ocorreu. Certa ocasião, houve um desentendimento, morreu na ocasião, isso foi muito comentado, um repórter que morreu numa briga de botequim. E acusaram o governo, a polícia, de não dar providência. Aquilo ocorreu que o ministro da guerra, daquele tempo era ministro da guerra, ele se exonerou. E o Getúlio, isso já no segundo governo, o Getúlio indicou o general Zenóbio da Costa. Bom, eu lembro que o Roberto Alves recebeu uma telefonema do Góes Monteiro, dizendo que queria dar um recado para o presidente. Ele foi ao presidente, e o general Góes, o general Dutra, disse que tem um recado para o senhor. O que é que eu faço? Vá lá e leva o Orfeu, porque eu quero que as conversas sejam bem ditas, bem repetidas. Então eu fui. E tem um testemunho, né, claro. Exato. Bom, então aconteceu que quando fomos, ele disse ao presidente que ele não pode e não deve nomear o Zenóbio da Costa. O Zenóbio da Costa é um fanfarrão e, inclusive, não merece confiança. Ele demonstrou na Itália que ele não merecia confiança, e tanto que ele não obedeceu às ordens do general McClark, quando ele resolveu invadir as coisas com grande sacrifício da tropa. Aí nós insistimos, presidente, e ele disse assim, para ele chegar ao fim do governo, naquela ocasião já estava o Lacerda, aquela briga toda, houve a morte do major da aeronáutica, e ele disse ao presidente que para chegar no fim do governo ele tem que nomear um general disciplinador.
E esse general disciplinador que ele indicou foi Henrique Teixeira Lott, que foi depois o sustentáculo do Juscelino. Mas e o Getúlio, na ocasião, disse: eu não posso, eu já convidei o Zenobi, não posso voltar atrás. E o Zenobi traiu. Aliás, o Getúlio tem coisas interessantes. No período em que eu conheci o Getúlio, ele tem coisas que ele tinha assim, uma intuição premonitória. Por exemplo, ele em 29, ele declarou, quando ele saiu para a Revolução de 30, que ele ou sairia vitorioso ou ele moriria no catete. Depois, em 32, a mesma coisa. E aí ele acabou morrendo no catete. É verdade. Ele disse que ele seria traído. E foi traído. Ele foi traído em 45, tanto pelo Góes como pelo Dutra e pelo Brigadeiro também, e depois, no final, com as coisas. Agora, então, Orfeu, qual é o sentimento que você tem sobre o Getúlio, com a convivência que você teve com ele? O que você destaca, você que no início era contra ele, né? Quer dizer, o que te conquistou, além daquela primeira conquista que você falou que ele, mesmo sendo amigo do presidente de Docas, ele não deu nenhuma instrução para ficar ao lado do cara se ele estivesse fazendo alguma coisa errada. O que você destacaria na personalidade, no caráter do Getúlio? Olha, o Getúlio, ele tinha, sem forçar a barra, ele tinha um elan, um negócio que você, perto dele, eu ficava deslumbrado. Eu achava que ele era uma figura quase, não vou dizer que era etérea, mas é uma figura que messiânica. Messiânica. E a gente passava a admirar com razões de cada cada atitude que ele tinha era melhor. Eu lembro que uma ocasião, a dona Alzirinha, ela veio numa reunião, nós estávamos numa reunião e ela disse: patrão, eu tenho um processo aqui que é de um nosso amigo que ele pleiteia, entende aí, um favor do governo, e ele é nosso amigo, só tem que atender. Ele amarrou, eu senti que ele amarrou a cara e pediu o processo. Se a Alzirinha não tem conversado com ele e o processo seria, tranquilamente, aquele processo seria aprovado. Pelo simples fato de dar para ele deu contra. Mas, outras coisas, por exemplo, tem uma questão que foi muito importante também. Uma certa ocasião, o Oswaldo Aranha, ministro da Fazenda, foi ao gabinete e disse: Getúlio, porque só 2 pessoas chamavam ele de Getúlio. Só 3. O Benjamin, o irmão, o Oswaldo Aranha e o Neves da Fontoura. O resto, ninguém tinha essa coisa. Então, o Oswaldo Aranha foi e disse: olha, o Júlio Mesquita, do Estadão, ele pediu um empréstimo, conforme eu havia conversado com você, e o processo está aqui há mais de 30 dias, parado aqui no catete. Aí o presidente perguntou: Roberto, vê onde está esse processo. Aí o Roberto: presidente, está comigo. Como está contigo? Pois, presidente, esse cidadão, ele fica metendo o pau no governo, no senhor, todo dia. Agora vem pedir empréstimo. Eu segurei, só não vai dar, não. Olha, tu me tragas o processo, porque eu quero que tu saibas que em 30, o maior apoio que eu tive em São Paulo foi dos Mesquita. Então, eu, por certo, não fiz o governo dos sonhos dele. Mas quando ele pede alguma coisa do governo, eu não posso negar. E ele autorizou a remodelação do Estadão. Você vê, ele era um cara despido, não tinha malquerenças, não tinha... eu nunca vi o Getúlio, o presidente Getúlio, ele cometer alguma coisa contra um cidadão, nada. Ele tinha pena das atitudes do Lacerda, que ele diz: só o amor constrói, e o Lacerda só destrói. Quer dizer, coisas assim que aqueles que conviveram com ele e decepcionaram, ele também afastava, não queria mais. Eu lembro que me perguntaram, certa vez, aliás, foi o Jô, um programa, ele perguntou: Orfeu, qual é a diferença da corrupção no tempo do presidente Getúlio e agora? Eu falei: eu não vou dizer que não havia corrupção, mas a corrupção, o próprio presidente Getúlio, ele disse que a corrupção era de R$1.000, hoje é de bilhões, não é isso? E ninguém vai para a cadeia. Orfeu, você viveu o período próximo do suicídio,
Você estava atuando aonde nesse período? Não, eu estava, nesse final de governo, houve um problema muito grave. A Marinha Mercante ia entrar em greve. Eu lembro que o comandante o comando de greve era um capitão Emílio Bonfante. E esse Emílio Bonfante instalou o comando de greve em Santos. Então o presidente me chama. O Getúlio. Getúlio, olha, tem uma outra missão em Santos. Tu tens que ir para lá tentar conciliar, porque eles estão irritados com o capitão dos portos e delegado do trabalho marítimo, que soltou uns manifestos acusando o movimento extremista, comunista, e não tem condição de resolver o problema. Eu falei, presidente... Mas essa época aí, dessa segunda missão... Segunda missão, já no segundo governo. Mas próximo de 53, não? Próximo de 54. Próximo de 54. Naquele período de 54. Foi em julho de 54. E ele veio a se dar em agosto. Ele veio e pediu que eu fosse lá, e ele me explicou o que estava ocorrendo. O capitão dos portos, havia um almirante Penaboto, que era um dos líderes da Marinha, violentamente contra o governo. Não tinha nenhum comando, mas atuava politicamente contra o governo. E ele baixou para Santos, e junto com o capitão dos portos, entende, ele fomentou. Era um tal de capitão Bertino Dutra, de quem eu tenho até correspondência, porque quando o presidente me mandou, ele mandou com uma missão. Tu tens que ir lá e afastar o delegado do trabalho marítimo das conversações, porque ele não tem mais moral pelo que ele falou, e os trabalhadores, os portuários, a marítima não quer conversa com ele. Então tu tens que afastar. Mas, presidente, não é muito melhor o senhor afastar esse cidadão, nomear um outro? Assim ele sai fora. Não é conveniente, porque eles vão fazer onda política com o Penaboto, etc. Tu tens inteligência, entende? E eu vou, e bom senso, lógico, eu vou te ensinar uns temas. Primeiro, tu tens que ir lá, entende? E convidar ele para uma conversa. E nessa conversa, você diz que ele está afastado. Falei, presidente, ele tem parece que 2 ou 3 pelotão de fuzileiro naval, ele pode mandar me prender. Não, nós vamos arranjar isso. O general vai te recomendar ao coronel Boanerges, que é o chefe da tropa do exército lá, e tu vais ao coronel Boanerges, conta que pode haver necessidade de você ter força, e ele põe o que precisar. E quando fores conversar com o capitão do Mar e Guerra, o delegado marítimo, você diz que já esteve com o comandante do exército, e ele pôs a tropa à tua disposição. Então você já saiu com a estratégia toda pronta. Eu já saí que não tinha condição. E quando eu disse a ele que eu tinha conversado, que ele pôs, ele falou, não tem necessidade. Eu falei, eu não sei, é imprevisível. Com o estivador e a maneira como estão aí, nós não podemos saber o que é. Nós temos que evitar essa greve de qualquer maneira. E como o senhor ficou incompatibilizado em face das suas posições, entende? O senhor está afastado. Mas quem é você para me afastar? Eu falei, eu estou dizendo que o senhor está afastado não por ordem, o senhor está afastado porque o senhor não tem condições. E me virei as costas e fui embora. E saí porque ele podia tomar qualquer atitude violenta. E realmente eu fiz, porque era uma greve fácil de fazer. As reivindicações eram reivindicações que praticamente o governo é que dava. Não tinha o governo baixar a ordem, portaria, um negócio, e resolvia. Agora me diga aqui, mais algumas coisas que eu queria que você me contou e que eu queria que você contasse aqui para os nossos telespectadores, que é o seguinte: como é que foi o período em torno, depois da morte do presidente? Obviamente você continuou atuando, certo? E vamos falar do governo do João Goulart. Não. Você era da Rádio Marconi, é isso? Não, o Jango quis me nomear para um cargo, era um cargo importante, e eu falei que não. Eu queria uma rádio. Eu prefiro uma rádio que eu possa atuar mais do que Você já ficou pensando na época do Getúlio, né? Porque acontece o seguinte... Você ficou pensando na época do Getúlio. O Getúlio tinha que falar, não falou. Aí você queria pegar uma rádio. Porque ocorreu um fato com a morte do Getúlio. Eu tinha o cargo, eu era inspetor do trabalho, cargo de carreira do Ministério do Trabalho. O presidente Getúlio morreu no dia 24 de agosto. Eu fui demitido
no dia 6 de janeiro, como comunista, agitador. Eu nunca fui comunista. Agitador eu sei que eu sou, tenho umas tendências a agitar, porque eu não vejo outra condição num país cheio de analfabeto como o nosso, se você não agitar, não cutucar as coisas para eles entenderem que eles têm que participar da vida política. Nós estamos vendo, quer dizer, o que ocorre. O povo não tem condição. Os que votam, na maioria, eles é como se fosse uma manada. Vota para você ver um cidadão, como o Tiririca, na última eleição, teve 1 milhão, repetiu agora com 900. Não é isso? Um outro com 1.500. Então você quis uma rádio. Eu quis uma rádio. E nessa aí, rádio, qual foi a rádio? Rádio Marconi. Então, o que aconteceu... Em São Paulo. A rádio falava para São Paulo. Era uma rádio local, não tinha... Era uma rádio da capital? Da capital, é. Sim. Então, o que aconteceu com a rádio? Logo de início, eles passaram a dizer que a rádio era do Jango, era do governo. Bom, como disseram que a última hora era do presidente também, Getúlio. Exatamente. Então, o que é que eu fiz? A maneira, eu falei assim, nós temos que fazer essa rádio ser popular. Então, durante 2 meses, a rádio tocava só música. Só música, entrava de hora em hora, Marconi, São Paulo. Só isso. Bom, o que aconteceu? Nós tínhamos um cidadão que, o cara era craque. Não é isso? As músicas que ele trazia, a rádio passou a ser a primeira em audiência na rádio. Bom, aí nós não tínhamos anunciante. Nós tínhamos um anunciante que foi, eu tenho a impressão que deve ter começado lá, o programa evangélico. O primeiro programa evangélico foi lá, não é isso? E depois tinha um programa evangélico que tinha um programa, eu era muito amigo do presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, então ele dava um programa também. Então ele fazia questão que eu fizesse programa. Era um programa sindical. Eu ensinava os trabalhadores o direito. Sim. Por exemplo, eu dizia, trabalhador, a Constituição, por exemplo, a Constituição dizem que todos são iguais perante a lei. Você não acredita, né? Porque, na realidade, isso não acontece. Então, é uma porção de coisas assim no sentido de agitar. E a rádio, ela passou a ter força. Aí, quando começou um negócio, aí nós passamos a jogar bruto. Bruto contra o Adhemar, contra o Lacerda, contra e contra todos aqueles que estavam... Naquele período ali, próximo do golpe. Não, próximo do golpe. Aí foi um negócio... Bom, e o que ocorreu? Ocorreu que no último dia, no dia 31 de março, no dia 30, nós tivemos uma reunião no Sindicato dos Metalúrgicos, que nós estávamos preparando uma carreata de ônibus, uns 50 ônibus que vinham para o Catete, para dar um prestígio para o presidente. Às 10 horas, no dia, terminou a reunião, mais ou menos 3, 4 horas da manhã. Eu morava naquela ocasião num hotel, no Hotel Lorde, em São Paulo. 10 horas da manhã eu sou acordado pelo meu companheiro da rádio, Dorival, que disse que o general Mourão tinha saído com as tropas de Juiz de Fora. Eu imaginei que aquilo podia ter um recrudescimento violento. Então saímos, fomos falar com o general Crua, que era o comandante do Exército, pedir garantias a ele. Eu falei, general, nós queremos, ele vai invadir, o Adhemar vai invadir a rádio, e a única rádio que está com o governo aqui é a nossa. O senhor tinha que dar garantia. Não é só garantia. O senhor podia, por exemplo, o senhor tem aí a garagem, nós podíamos passar aqui e passamos a transmitir daqui. Ele disse, não, o Adhemar é um fanfarrão, não vai fazer nada, pode ir lá que eu garanto. Bom, ele que pareceu que era um fanfarrão. E nós mandando um cacete em cima de tudo, ouvindo o Darcy de Brasília, todos os líderes nossos... Defendendo a legalidade. Defendendo a legalidade. Aí, às 9h30 da noite, me telefona o deputado João Dória, pai desse Dória que está aí hoje no programa. E ele disse, Orfeu, eu estou tendo uma informação que está saindo uma caravana do DOPS para fechar a rádio. Eu falei, vai fechar só ou vai prender? Não se sabe, você esteja preparado. Bom, aí como vinha, nós começamos a meter o pau na polícia, na Adhemar, pela arbitrariedade. Nós estávamos num prédio que foi implodido no 20º andar, e o prédio encerrava. Às 10 da noite ele encerrava as atividades. Ficava só a rádio. Então nós fechamos a porta, subimos o elevador
lá para o 20º andar, nós desligamos a luz que nós tínhamos um gerador. E ficamos lá mandando cacete. Aí a polícia foi, arrombou a porta e subiram a escada. Subiram 20 andares para atacar a rádio. Eu lembro que entrou, era o Alcides Bueno, meu conhecido, porque eu na rádio, eu era assessor do Jango, assessor da ligação trabalhista e sindical, e eu era um dos que ia lá para soltar sindicalista. Então eu tinha contato, conhecia todo mundo, todos os delegados, principalmente do DOPS. Então, entre esse Alcides Bueno, eu falei, Alcides, você vem aqui explicar aqui na... E você estava no ar. Eu estava no ar. Falando no microfone. Quando ele entrou, eu falei, conforme estávamos anunciando, a polícia acaba de invadir os nossos Rádio Marconi. Vamos pedir ao delegado Alcísio Sintra que ele venha dizer a arbitrariedade que ele vai cometer em nome do governo, contra o governo constituído, porque nós estamos garantidos pela Constituição. Aí ele falou, não tem Constituição, encerra. Aí eu lembro das últimas palavras, nós não temos condições de resistir, mas nós voltaremos um dia para continuar a luta em favor da emancipação econômica, política e social da nossa pátria. Até a próxima oportunidade. E nessa altura eu tinha combinado com a técnica, tinha um hino nacional orquestrado. Aí o hino nacional começou a tocar, ele falou, eu mandei desligar. Aí eu, João Burros, eu falei, olha, o hino nacional você não pode interromper. E o hino ficou tocando até o fim. Quando terminou, isso eu tinha combinado para o cara para ele pegar o cristal. A rádio tem um cristal que direciona, né? Pegar aquele cristal e jogar no fosso do elevador. O elevador que não tinha condição de pôr no ar, né? Bom, aí vem o cidadão Alcides Sintra e agora? Ele falou, vamos esperar a ordem, mas enquanto isso estão todos presos. Então, todos presos, esperamos. Aí veio a ordem e falou, todos estão presos. Eu falei assim, olha, você viu, aí o Ademar de Barros, quando fechou a rádio, ele fez um convite. Eu era amigo dele. Mas ele foi por telefone esse convite? Por telefone. Então, na hora que ele estava lá fechando a rádio, o governador telefonou? O governador telefonou. Então, quem telefonou foi o secretário da Segurança General Aldévio Lemos. Ele disse, Orfeu, o governador quer falar com você. Antes de você jogar o cristal? Antes de jogar o cristal, isso. Mas a rádio já fechada. Sim. Aí ele disse, olha, você passa, o Jango já fugiu. Passa para o nosso lado, eu mando reabrir a rádio e entro naquele pleito que você tem da Rádio Meirink Veiga. Nós estávamos numa briga da Rádio Meirink Veiga. Eu te ajudo, te nomeio secretário, entende? E mais, eu garanto você a ascensão política, mas passa para o nosso lado. Eu falei, governador, eu agradeço muito, mas o senhor já viu alguma vez um jogo entre Palmeiras e Corinthians, no segundo tempo alguém mudar de camisa? Não vai ter condições. Então não posso fazer nada, desligou o telefone. Aí o delegado falou, então vamos mudar, vou chamar os caras. Eu falei, espera um pouco, você não viu a minha conversa com o governador? Você vê que eu posso pensar ainda em aderir. Agora, se eu aderir, você vai ficar mal. Então, faz o seguinte, telefona para o Aldévio, que não justifica. O responsável, quem fala na rádio sou eu. Eu assumo a responsabilidade total. Não tem por que esse pessoal que está aqui, o presidente do 11 de agosto, está aí uma porção de pessoas que não tem nada que ver. Que ele queria levar todo mundo preso. Ele queria levar preso. E você telefona para o Aldévio e fala. Aí ele telefona para o Aldévio e o Aldévio mandou só que fosse preso eu e o outro. E um fato, outro dia, ainda está ministro Sidney Benetti, é ministro do Superior Tribunal de Justiça. A questão de uns 6 ou 8 meses atrás, eu passando pelo gabinete, resolvi entrar em sessão. Aí ele, antes de encerrar a sessão, eu quero prestar uma homenagem a um jornalista que está presente. Eu confesso que eu olhei para os dois lados. Não tinha, o único jornalista era eu. Então ele conta uma história que eu fiquei sabendo. Ele disse no encerramento que o pai dele era amigo do Jango. E quando começou aquele barulho, ele foi com o pai para a porta da rádio. E ele viu quando eu entrei no camburão. Ele viu, assistiu quando essa declaração eu já passei aí por troço. Então tem coisas boas, né? Muito boas. Olha, eu estou super entusiasmado com a sua presença aqui no nosso programa. Mas nós vamos ter que encerrar essa entrevista. Depois
a gente vai fazer outras e outras e outras. Agora eu queria que você dissesse, qual é a sua idade? Eu vou fazer agora, no dia 17 de outubro, 93. Então eu considero que eu tenho 93 anos. Você tem 93 anos e você é membro da ABI há um tempão, porque eu vou mostrar a sua carteirinha que você me mostrou. Eu entrei na ABI em 1945, até tem um troço interessante, porque eu entrei na ABI porque numa dessas visitas que eu fiz no Rio com alguns amigos, nós, no Lago da Carioca, nos aproximamos um grupo de comunistas que estava pedindo a liberdade do preso. Aí nós nos aproximamos e fomos todos presos. E eu fui levado à presença do Filinto Miller, que eu não conhecia, até chamava ele de doutor. Isso insistindo que não era comunista, mas ele uma hora disse assim, não, vocês estavam chamando o Getúlio de ditador. Eu falei, olha, o senhor vai desculpar, eu não vi ninguém chamando ele de ditador, mas ele é ditador. Aí ele falou, tá vendo, vem me arrostar aqui. Vão descer todos. Bom, aí eu sabia, por intermédio do Menotti Del Picchia, que era diretor do jornal A Noite de São Paulo, que havia um entendimento entre o Moses e o Getúlio, de jornalista, entende? Não pode ser preso. Não pode ser preso, sem uma prova, sem um negócio e tal. Então, eu peguei a minha carteirinha eu era sócio, não era sócio da ABI, mas era da API, Associação Paulista de Imprensa. Dei para um repórter, não sei se era da Noite ou de que jornal, para ele levar para o Moses. Então, o Moses, no dia seguinte, 11 horas, foi lá. E sucedeu um fato interessante, porque, novamente, o Filinto Miller falou que nós chamávamos de ditador. Eu falei, eu já falei para o senhor ontem que ninguém chamou de ditador, mas o doutor Getúlio é um ditador. Ele está vendo, Moses? Aí o Moses assim, olha, Filinto, aqui entre nós, o doutor Getúlio é ditador e eu já falei com ele. Ele já sabe, ele é ditador, confessa. Bom, acabamos. Eu, depois, passado uns tempos, entende, eu vim ao Rio para agradecer o Moses, e o Moses me convida. Não, eu me convidei. Falei, eu gostaria de ser sócio também, o que precisa? Ele disse, de um preponente. Eu falei, mas eu não tenho. Ele falou, eu sou preponente. Então, a minha carteira está assinada por ele, Herbert Moses, aqui. E essa é do ano seguinte. Essa aqui, 1946. Assinada pelo Moses. E assinada pelo presidente Moses, né? É. Agora, só para encerrar totalmente, que já passou o nosso tempo, qual é a fórmula da juventude? O que você... Vamos contar aí para o povo. Eu quero... Qual é a fórmula? Você me contou aí uma vez. Olha, repete aqui. Eu confesso a vocês que eu bebo muito. Eu acho que é o vinho e é as bebidas. Meu pai, ele quando jovem, ele disse que era recomendável que eu bebesse só 3 tipos de bebida. E eu só bebo essas 3. Nacional, estrangeiro e falsificado. Outro olhava para um pequeno intervalo. Eu agradeço aqui o Orfeu, essa maravilha dessa entrevista. Voltamos já. Encerramos a edição de hoje mostrando o 6º episódio do Ceci de Cena Aberta. Olá, seja bem-vindo ao Ceci de Cena Aberta. Na produção de um vídeo, o som é fundamental. 5 segundos de silêncio tornam qualquer experiência audiovisual um tédio. Uma trilha sonora adequada ou mesmo uma boa locução podem dar vida às imagens. Por isso, no programa de hoje, você vai assistir uma mini oficina com dicas sobre colocação da voz em uma locução. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a inserir trilha sonora e locução em off usando o Cadenlive. O Ceci de Cena Aberta está no ar.
E aí, pessoal do CC de Cena Aberta, bom, estamos aqui na área de gravação para trazer para vocês dicas e técnicas de locução. 3 dicas muito importantes são coordenação fonorrespiratória, que é você conseguir controlar a sua respiração, dicção e hidratar bem as cordas vocais. Um bom copo d'água em temperatura ambiente é ótimo para hidratar. Evitar bebidas geladas, água gelada, bebidas gordurosas tipo leite, chocolate, comidas gordurosas tipo queijo, cigarro. Isso tudo prejudica ali as suas cordas vocais antes de você fazer uma narração. Não estou falando para você parar de fazer as coisas que você gosta, não. Mas antes de fazer esse tipo de serviço, é muito bom você evitar bebida gelada, bebidas gordurosas, comidas gordurosas e hidratar com um bom copo d'água em temperatura ambiente. Bom, vamos falar de respiração, né? Coordenação fonorrespiratória. O que vem a ser a coordenação fonorrespiratória? O ato de você controlar a sua respiração, tá? A dica bacana é você controlar pelo diafragma. Como é controlar pelo diafragma? Para você controlar a sua respiração e o seu ar pelo diafragma, é importante você fazer a respiração ao contrário. Como é que é a respiração ao contrário? Você normalmente inspira o ar pelo nariz e expira pela boca, tá? Ao contrário, é exatamente isso que você imaginou aí. É você inspirar pela boca e soltar pelo nariz. Isso faz com que você ganhe mais fôlego enchendo o seu diafragma de ar. Você vai conseguir fazer uma narração gigantesca, um texto enorme, sem perder o fôlego. Sobre a dicção, a parte de gesticulação da palavra, isso é muito importante. Ah, mas é um nome complicado, gesticulação da palavra, o que vem a ser isso? Gesticulação da palavra, é o ato de abrir bem a boca, você falar pausadamente, falar tranquilamente, coloquial, para a pessoa poder entender e ficar bem nítido o que está sendo falado. Um exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Você percebeu que eu falei pausado, abrindo bem a boca e gesticulando bem o que eu estava falando, tá? Essa é a dica para melhorar bastante a sua dicção na hora de fazer a sua narração. Outra dica bacana é você ler o texto que foi gravado, faz as suas marcações para a hora que você for trocar a entonação, vírgulas, uma hora que você for respirar. Então, você pega o texto que vai ser gravado, faz as suas marcações e vamos lá, vamos gravar. Vou pegar um retorno aqui, porque é muito importante você ter retorno do que você está gravando. Se ouvir é a parte mais importante da narração. E outra, já que eu estou gravando sentado, vou chegar minha cadeira um pouquinho para trás, vou sentar bem na beiradinha da cadeira para manter a minha coluna bem reta, tá? E manter o meu diafragma solto. Então, vou fazer uma narração de exemplo para a galera ver como é que é. Bom, uma distância mais ou menos de 20 centímetros do microfone, tá? Ou um palmo, né? Para você evitar distorção e o clipe. O que é o clipe? Aquele LEDzinho vermelho, quando você está falando muito, ele bateu vermelhinho, distorceu, cara. Então, mantém uma distância do microfone para evitar isso. E vamos ao texto. A locução é o processo de narrar situações ou ler interpretando um texto que acompanha um produto de comunicação audiovisual ou de rádio. O locutor deve estar sempre atento ao objetivo do texto, dando vida aos fatos narrados através da voz. Além do jornalismo, locutores costumam trabalhar em peças publicitárias, chamadas promocionais, institucionais, carros de som, em chamadas de espera telefônica e atendimento eletrônico. Podem também ser comentaristas de rádio e televisão, em diversas transmissões ao vivo. O importante para quem quer entrar nesse mercado é se capacitar cada vez mais, observar sempre as técnicas de locução e, é claro, cuidar bem do instrumento de trabalho, a voz. Bom, vocês perceberam que eu dei umas pausas aqui a mais, que é justamente para você poder respirar e continuar da marcação que foi feita, tá? Senão não conseguiria fazer tudo numa respiração só, né? Essas foram as dicas de narração. Espero que você... Opa, peraí, já ia esquecendo. Calma. Se você não tem esse equipamento todo aqui, como é que você faz? Da mesma forma. As técnicas são as mesmas. O equipamento pode mudar, mas a técnica é a mesma, tá?
Bom, espero que tenha ajudado. Boa sorte, boa narração e bom vídeo. Assista agora o tutorial com o Cadu Nico sobre inserção de trilha sonora e locução em off no Kdenlive. Então, pessoal, vocês viram na oficina ali como colocar a voz. Agora é um outro momento. Nós vamos trabalhar o vídeo, a locução em off e a trilha sonora tudo junto. Como a gente encaixa isso tudo? Bom, eu já estou com o Kdenlive aberto aqui. Já carreguei na minha área de trabalho uma locução em off preparada aqui, que são vários arquivos. Se vocês derem uma olhada aqui. Seja bem-vindo. Vocês notaram que não tem imagem, só tem ondas. Então todo o arquivo de áudio ele trabalha com as ondas ali. Essa parte já tem que ser editada com um profissional de áudio, certo? Existem vários softwares livres para isso. Um deles é o Audacity, que também tem para Windows. Então você pode pegar o vídeo e tal, criar e trabalhar todos os arquivos de áudio com ele, certo? Então eu já tenho aqui o meu vídeo preparado, sem áudio, sem nada, que é a vinheta do nosso programa. E agora eu vou inserir a trilha sonora. Clico e arrasto para baixo. Eu tenho aqui a vinheta e toco. Já temos a trilha sonora. E agora vem a locução em off. Na locução em off eu tenho que marcar um trecho. Aqui o locutor ele está falando várias vezes a mesma frase. Bom, esse trecho para mim é interessante. Então eu marco o início desse trecho. Clico em marcar. Ouço. Parei de novo, marco o final e arrasto para cá, para a área de trabalho. A locução, ela tem que acompanhar a dramatização da vinheta. Não basta colocar a locução solta no ar, senão ela se perde. Então eu vou escolher um momento da vinheta onde vai entrar a voz do locutor. Já na minha timeline, eu adianto, o ideal aqui que eu analisei era após a claquete. Só que vocês têm que observar uma coisa, eu vou afastar aqui para a gente poder ver. Ainda há um áudio da trilha sonora no fundo, vou tocar essa parte. E aqui para, exatamente nesse ponto para. Então, entre a vinheta, a batida da claquete e a parada da vinheta, da palavra Ceci de cena aberta, eu vou inserir aqui. Então eu vou pegar o trecho em que a trilha sonora já está subindo. Aqui, parei aqui. Então aqui eu começo a minha locução e encaixo no ponto. Volto tudo e vejo como é que ficou. Viram? Houve uma dramatização. A locução em off ajudou a finalizar a vinheta. Certo? Mas vamos supor que você tem uma trilha sonora muito alta. Né? Ela está muito alta. Nós podemos controlar isso aplicando um efeito de áudio. Nós clicamos aqui, botão direito do mouse, adicionar efeito, correção de áudio, volume. Eu posso baixar esse volume um pouco. Quando eu tocar, eu posso também aumentar o volume da locução. Mesma coisa, botão direito do mouse, adicionar efeitos, correção de áudio e volume. Eu venho aqui e aumento só um pouquinho a minha locução. Então com isso você tem um controle. Mais uma vez, o Kdenlive não é um software de edição de áudio. Para isso vocês possuem vários softwares de edição de áudio livres. Procurem na internet, digite software
de edição de áudio livre. Você vai ter uma série deles. O tutorial de hoje era esse, gente. Até uma próxima. Olá pessoal do CC de Cena Aberta. Bom, se o assunto hoje é áudio, eu vim trazer aqui para vocês dicas de como se fazer uma gravação, edição e finalização no Audacity, um software livre para edição, gravação e finalização de áudio. Bom, em primeiro lugar, o que a gente precisa? Precisamos de um microfone para gravar a voz, tá? Nesse caso aqui é um microfone sem fio, então ele só funciona com este aparelhinho aqui que fica ligado na placa de áudio do seu computador, que é o que eu vou fazer agora. Nesse caso aqui eu vou ter que plugar na placa frontal, que vai dar uma trabalheira danada eu ir atrás do computador ligar na placa traseira. Então vou ligar aqui na nossa plaquinha. Ok, liga aqui o receptor, liga o microfone. Já estamos quase prontos. O Audacity está aberto aqui pra gente, então vou passar rapidamente como é a interface. Aqui é a nossa área de gravação. Bom, aqui nós temos as ferramentas de seleção, os LEDs, né, que são os potenciômetros, os volumes do que está sendo tocado ou do que está sendo gravado, tá? As outras ferramentas aqui nós não vamos usar, porque nós só vamos gravar aqui e editar. Então vamos aqui para essa parte aqui, que isso deve te lembrar muito um controle remoto. Então nós temos aqui o botão de pause, o botão de play, o botão de stop, o botão para voltar, o botão para ir até o final da trilha e o nosso universal botãozinho vermelho para a gravação. No caso do Audacity é muito fácil, se o microfone já está plugado na placa, é só você apertar na bolinha vermelha que a gente já está gravando e o áudio já está sendo captado pelo Audacity. Vou fazer uma narração aqui de improvisação só para a gente poder gravar e depois editar. Vamos lá, esse é um teste do Audacity, o melhor software para edição de áudio livre disponível aí para todos os editores. Então beleza, já gravei uma narração básica de improvisação só para a gente poder editar. Bom, barra de espaço ele para de gravar, você pode perceber que ficou uma trilha com a gravação que a gente fez e uma trilha aqui vazia, tá? Todo o áudio ele é gravado em estéreo. Só que a voz, ela é mono, ela não vai para os dois canais, a não ser que você faça esse tipo de configuração, o que não é recomendável, já que a voz é mono, não há necessidade de você splitar ela para estéreo. Então, no caso, o que a gente tem que fazer? Transformar essa locução que a gente gravou em mono. Muito fácil. Aonde está escrito aqui faixa de áudio, você pode clicar, ele vai abrir umas funções, aí você vem aqui em Split Stereo to Mono. O que ele vai fazer? Ele separou os dois lados, ele criou duas faixas em mono. Obviamente, essa faixa que está aqui vazia, a gente apaga ela. Clica no X, ela fecha e sobrou só o que a gente precisa. Tá? Vou aumentar aqui, dar um zoom na timeline. Então, beleza. O que nós necessitamos é só esse pedaço da narração. Então, obviamente, o que nós fazemos? Vamos selecionar aqui todo esse trechinho, delete. Todo esse outro trechinho, delete. Pronto, a gente já tem só o que precisa para poder equalizar e comprimir. Vamos lá, esse é um teste do Audacity. Ok, um teste rápido. Então, beleza. Vocês podem perceber que o áudio não está padrão, cada um pedaço está com volume. Isso é fácil de resolver. Como? Passando um compressor. Então vamos lá, efeitos, compressor. Nós temos aqui o limiar do compressor, que é a taxa de compressão que ele vai dar. O limiar da base de ruído, que é a sobra do áudio. Ele vai tentar comprimir e expandir um pouco esse trecho. O ratio é o tanto de efeito que você vai aplicar na trilha. O tempo do ataque é o tanto de rapidez que você vai comprimir. E o tempo de decaimento é a resposta da compressão. Isso são parâmetros muito técnicos. Se você já aumentar o limiar do ruído e diminuir um pouco o limite de base, você já vai ter um parâmetro bom de compressor. Você já pode perceber que o áudio agora já ficou meio que padrão, certo? Vamos ouvir? Vamos lá, esse é o teste do Audacity, o melhor software para edição de áudio livre, disponível aí para todos os editores. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Esse foi o Audacity,
um software livre para gravação, edição e finalização de áudio. Até a próxima! Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.